Salve, galera! Salve, salve! Estamos aqui com mais um Raga Papo, que é o quadro aqui no canal que eu venho trocar ideia, bater papo, jogar figurinha, fazer bafo, o que for, com a galera que produz RPG e é, literatura, cultura, o que for, em torno dessa coisa bacana que a gente curte muito, que é jogos narrativos e diversão literária e mundo imaginativo. E hoje trago esse querido Jairo, indicado pela queridíssima Listra, ela que me passou o nome dele e articulou tudo para que possamos estar hoje aqui trocando essa ideia. O Jairo é responsável pela casa Jogos à la carte. Ele daqui a pouco vai falar um pouco mais do que tem nessa casa. E a gente vai trocar ideia sobre todo o trabalho que ele tem desenvolvido em torno dos jogos narrativos. Dito isto, Jairo, por favor, se apresente para a galera que está assistindo esse bate-papo e diga quem é você na fila do pão do RPG Nacional. Fila essa que é bem grande, diga-se de passagem, né? Então, primeiramente, olá para todo mundo que estiver assistindo. Famoso bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu sou Jair Borges Filho, sou psicólogo de formação e RPGista de paixão. Desde que eu me entendo por gente, eu jogo RPG. E sou o autor responsável pelo selo Jogos à la carte, já desde a sua concepção em 2014. É isso aí. Bom, já que ele falou que é o responsável por esse game studio de jogos, vamos abrir a página que ele criou e mantém para manter os jogos que ele produz. Deixa eu abrir aqui a página rapidinho. Vamos lá aqui. Estou abrindo a criança para vocês darem uma olhada aí. Então, gente, esse é a página inicial dos jogos à la carte. Como vocês já podem conferir, ele está locado e localizado na itch.io. Para quem não conhece, é uma plataforma de disponibilidade de jogos, não necessariamente só RPG, também tem, se eu não me engano, jogos eletrônicos, não é isso, Jairo? Bastante. É uma cena inicialmente desenvolvida para jogos eletrônicos independentes, mas que aos poucos foi dando espaço para board games e aí RPGs também, jogos analógicos. Boa, boa. Então, logo de cara, eu já vou te perguntar o seguinte: o itch.io, eu só fui tomar conhecimento depois que anunciaram o encerramento das atividades lá da Dungeonish, que era a principal Uhum. reservatório de jogos daqui do Brasil. E Sim. aí a galera começou a procurar alternativas. Aí o itch.io começou a tilintar para mim como uma alternativa bastante comum entre desenvolvedores de jogos. E eu te pergunto, diante dessa circunstância, o que te motivou a manter os jogos à la carte no itch.io? Então, antes do Dungeonist mudar de foco, eu mantinha os jogos em português lá e eu já tinha o itch.io aberto porque ele tem uma amplitude maior para o público estrangeiro. Então, como o itch.io é uma rede movida especialmente por pessoas que falam a língua inglesa, o meu interesse era levar os meus jogos para traduzi-los para o inglês. Foi uma coisa que eu comecei a fazer só esse ano. Então, eu já tinha uma página no itch.io para isso. Com o fechamento do Dungeonist como plataforma, eu acabei migrando os meus jogos em português também para o itch.io, principalmente porque hoje eu tenho contato com uma comunidade bem ampla de RPG independente no Discord, que divulga os seus trabalhos pelo itch.io. Então, eu, além de disponibilizar os meus jogos, eu também consigo me aliar a outras pessoas que também produzem conteúdo na mesma plataforma. É um recurso que o itch.io disponibiliza, tipo, para quem está acostumado com programação ou mesmo com game design digital, é tipo o GitHub. Você consegue seguir pessoas dentro da plataforma que produzem o mesmo tipo de material que você. Então, por exemplo,
Uma das experiências que eu tive dentro do Itch.io foi participar de uma Game Jam promovida pelo Vincent Baker e pela Meg Baker, os autores de Apocalypse World. Então, um dos meus jogos que hoje está na plataforma, ele foi criado para essa Game Jam especificamente, que é uma coisa que também acontece muito dentro do Itch.io. O lance de desenvolver jogos com temáticas próprias, no formato de concurso, até porque foi assim que começou a comunidade independente brasileira, né? Lá em 2012, 2013, tinha um monte de game jams rolando, como o Faça Você Mesmo, o Game Chef depois em 2013. Foi assim que eu comecei a escrever jogos e por gostar desse tipo de movimento, eu acabei ficando mais com o Itch.io também por conta dessa similaridade, saca? Saco. Eu vou aproveitar e pegar uma parte da tua fala que é algo que é sempre que percorre as discussões entre a galera que produz conteúdo aqui no Brasil, que é decidir se produz conteúdo em língua portuguesa ou se foca no conteúdo em língua estrangeira, não necessariamente só o inglês, apesar de que é o predominante. Uhum. Na tua perspectiva, é, o que é mais acolhedor de trabalhos, a comunidade local ou a externa quando pega o produto traduzido para o inglês? Então, o que eu tenho acompanhado por alguns autores independentes também brasileiros é que existe um interesse muito grande do pessoal de fora em conhecer o que a gente produz aqui. Então, existe uma motivação já antiga de começar a lançar jogos brasileiros em inglês por parte de alguns amigos do rolê independente, mas de fato são poucos que conseguiram fazer isso ainda hoje, né? Então, o que me motivou mesmo a retomar esse projeto esse ano foi uma chamada de um desses amigos, quem foi o César Capacli, que Hum, ele fez uma thread no Twitter listando 30 jogos brasileiros que deveriam estar em inglês, e um dos jogos era meu, era de minha autoria, que era o Caçado ao Colosso, que foi justamente o primeiro que eu traduzi, que eu disponibilizei esse ano em inglês. Então, da feita que eu tive, que eu coloquei esse material em inglês, eu já comecei a ter feedback muito rápido, porque é como eu disse, há um interesse. Todo mundo que partilha do contato de designers brasileiros tem interesse em saber como é essa produção. Qual é o estilo de escrita, qual é o tipo de experiência que cada autor pretende, justamente por ter em contato, por exemplo, com algumas experiências bem singulares, como o Pulse, né, do Encho. O Pulse foi um dos primeiros a ser lançado lá fora, e como ele é produto do Game Chef, parte do processo foi publicá-lo em inglês. E chamou a atenção de muita gente que posteriormente publicou ele em outros locais. Por exemplo, existe uma versão italiana do Pulse. Nem uhum. todo mundo sabe, é o Pulsazione. Né? Existe, virou até piada isso, inclusive. Mas está lá disponível. E por que não desenvolver, já que a nossa, por assim dizer, a nossa escola é tão distinta do que é produzido lá fora, sabe? É tão singular. Então, por que não compartilhar isso com o povo de fora, com o povo estrangeiro? Eu vou esticar um pouquinho mais, cara, porque tá super interessante essa temática. Até te botei logo como destaque aqui na tela. Ah, Cara, então, diante da tua resposta, eu vislumbro o seguinte: para quem quer se enveredar propriamente dito no game design, que me corrija se eu estiver errado. O game uhum, designer é aquele que busca soluções de mecânicas aleatórias, não necessariamente com dados, pode ser que quaisquer outros mecanismos e ferramentas que reproduza a aleatoriedade, ou não necessariamente a aleatoriedade, mas que
dê vazão à narrativa que se pretende através dessas mecânicas. É isso mesmo? Se sim, eu acho que diante desse cenário que tu me relatastes, o Itch.io é perfeito para essa galera. Tu pode comentar? Então, o lance do game design, principalmente para RPG, para jogos analógicos, não é propor soluções, mas sim Hum, propor problemas para que, a partir das regras, o sujeito busque resolver. Então, no caso de um RPG, a gente está sempre propondo desafios e hum, as nossas premissas são sempre algo a ser enfrentado dentro do jogo. Então, por exemplo, se você vai pegar um Vampiro à Máscara, por exemplo, tem os inimigos bem setadinhos ali, dentro, compondo o conteúdo do livro, que são justamente outros vampiros, outros clãs, as relações políticas entre eles. E aí, de acordo com o clã que o sujeito escolhe, que o jogador vai escolher para atuar na mesa, vai ter que lidar com as concepções que o seu clã tem sobre os outros e que os outros têm sobre ele. Isso é o desafio pertinente, assim, tipo, equilibrar suas próprias questões emocionais e bestiais, no caso do vampiro, com as relações políticas. Em todo RPG vai ter essa premissa de enfrentar alguma coisa ou superar um desafio. O game designer, ele vai elaborar a premissa com um desafio condizente a ela. Então é show uma de bola. mistura de roteirista com level designer, vamos dizer assim, que seriam nos jogos digitais dois papéis diferentes. Então, no RPG, a gente propõe uma situação, um contexto, propõe problemas que estão ligados a esse contexto e vai explicar para os jogadores como eles podem interagir para tentar resolver esses problemas, saca? Muito bom. E Muito bom. nesse caso, o Itch.io é uma puta ferramenta de troca de ideias, de fluxo de informação, porque ele tem esse aspecto de rede social, de um seguir o outro, um partilhar o material do outro. O próprio lance das game jams é todo estruturado na plataforma, então tem contagem de tempo, abordagem em páginas próprias para cada jam, explicando direitinho. Tem os chats permeando esse processo de produção dentro da página da jam também. Então, assim, ele é um ambiente de criação coletiva. Ele é muito mais próximo disso do que a comunidade indie tentou fazer com o Facebook lá no início, em 2012, 2013, que tinha um grupo de discussão. Só que no Itch.io fica muito mais fácil de organizar essas informações, porque cada um vai ter a sua própria página com seus próprios materiais visíveis, seu portfólio está todo ali. É isso que você faz no Itch.io, na verdade. Você abre o portfólio para geral. E aí, quando houver algum concurso, alguma coisa onde todos possam participar juntos, reúnem todos no mesmo ponto para que possam discutir sobre e, em cima disso, desenvolver novos materiais. É uma experiência de troca muito positiva e que construiu uma comunidade que até então eu não conhecia, porque ela não está exatamente em outras redes sociais, ela está no Discord, Uhum. entende? Que é o grupo do RPG Latam, inclusive já vou deixar meu abraço aqui pro Mancha, pro Guax e para a galera do RPG Latam, que sempre coloca umas discussões muito pertinentes sobre o assunto e sempre que possível a gente sempre reúne para bater um papo assim também, uma botecagem, por assim dizer, sabe? Então a gente está sempre trocando ideias, trocando experiências, seja em level design, seja em produção de arte, seja sobre videogames, enfim. É um grupo bem amplo e bem aberto para conversa. É legal pra caralho participar dos rolês deles. Então Cara, fica aqui show o de meu bola. abraço. Não, estendo também, não os conheço, mas já gostei de vocês. Aí, ó. Bom, cara, obrigado. Trouxestes aqui uma perspectiva. Não é o meu caso, que eu não sou game designer. Eu gosto muito mais de descrever e escrever cenários do que tentar encontrar mecânicas compatíveis com o que eu pretendo jogar. Mas com Uhum. certeza o relato que você trouxe agora
deve estar sendo útil para quem for nos assistir e queira encontrar um canal de comunicação com outros desenvolvedores para trocar ideia, porque é isso que eu acho legal. Isso aqui é o meu recado para quem estiver assistindo e se identifica como game designer. Você não nasce sabendo tudo. Você precisa conhecer outros jogos, conhecer outros sistemas, entender o que eles se propõem dentro dos jogos em que eles estão inseridos, e a partir disso não é errado copiar, gente. Claro que se você copiar, faça os devidos direitos de quem foi, tarará e tal. Não é errado copiar, porque a partir da cópia você começa a se entender e um determinado momento ascender ao seu estilo, a sua forma de desenvolver. Exatamente. Inclusive, eu vou puxar um atalho dessa tua fala, Raga, porque se você tiver dificuldade para desenvolver um jogo que você queira publicar de fato, comece juntando duas coisas que você goste. Sei lá, um jogo de videogame, um cenário que já exista, alguma coisa assim, e adapte para um jogo de RPG que seja do teu agrado. A gente chama isso de hackear o jogo. Uhum. Então, assim, você pode publicar esse material oficialmente como um game hack. E aí você tem a liberdade para adaptar, ainda que sutilmente, o sistema de jogo que você vai usar para adaptar o cenário que você quer escrever. Eu vou dar um exemplo prático que eu publiquei há pouco tempo, mas que teve uma repercussão muito maior do que eu esperava. Quando, quando o Júlio Matos e o Chicago lançaram o ED, Você é a Resistência, em 2013 para 2014, acho que foi isso. Logo no ano seguinte, o Júlio lançou uma espécie de SRD do sistema Lost Dice, que é usado no ED. Eu gostei muito do sistema na época, eu ainda de vez em quando jogo ele, gosto do jogo pra caralho. Mas eu queria desenvolver. Eu já estava procurando na época um sistema que servisse para adaptar uma das minhas franquias favoritas da vida, que é a franquia Front Mission. Combate táticos com mechas, uma pegada política. É uma série que eu acompanho desde moleque, no Super Nintendo e coisa e tal, e eu queria adaptar esse cenário de alguma forma para RPG de mesa. Embora ele soasse muito melhor como um wargame, talvez, né? Adaptando para Battletech, MechWarrior e por aí vai. Mas eu queria fazer isso na RPG de mesa de uma forma abstrata. E o Lost Dice serviu justamente para isso. Porque como ele é um RPG de administração de recursos, a parte dos recursos ficou com o mecha dos personagens e o piloto ficou com a parte do refinamento. Então são dois personagens, por assim dizer, que se complementam num só, que é o piloto pilotando o mecha. Então, assim, foi um jogo que deu um aspecto tático que eu esperava e que abriu também margem para a abordagem política que o jogo, que a franquia original possui. E aí eu escrevi os dois, publiquei, e ele ficou meses na época do Dungeonist entre os mais populares na época que saiu. Aí foi indicado até pro Ludopédia do ano passado, pra Show de você ter bola. ideia. Então, assim, e é um hack, tipo, eu peguei um sistema que não era meu, peguei uma franquia também que não era minha, mas eu adoraria ter escrito, enfim, e criei um material em cima. Fui só escrevendo, juntando as duas coisas da forma mais simples possível, adaptando só o que precisava ser adaptado e cortando as arestas. E ele, inclusive, está disponível na página do Itch.io também de modo gratuito. Se vocês quiserem dar uma olhada, se sentirem um pouco mais à vontade para ver o material, totalmente 0800, só chegar lá e pegar e se divertir com a leitura, principalmente. Bom, já que tu tocaste no Itch.io, então vamos olhá-lo agora Bora. propriamente dito. Vamos aqui agora, dar aqui o devido destaque para ele. Pronto, está aqui destacado. Vou descer aqui a página, como vocês estão vendo, não tem somente informações em português, também em inglês. E aqui começa a relação de jogos. Eu vou de cara num aqui que me chamou a atenção durante o DOF 2023. Infelizmente eu não pude ir,
A distância ela já diz por si só como uma dificuldade para chegar em São Paulo, mas através das mensagens e fotos de conhecidos que foram, pude notar a presença deste aqui, Sua Majestade, que eu vou abrir aqui ele aqui. Esse jogo apareceu com alguma frequência, como eu disse, nas postagens que eu acompanhava. E mais cedo perguntei para o Jairo se ele havia estreado no DOF. E não, ele já tinha publicado e trazido a versão física desde 2020. Tu pode contar um pouco a história desse jogo para a gente? Com toda certeza. Eu acho que é um dos filhos mais bonitos que eu tenho até hoje. Então eu faço questão de apresentar, né, ele para o pessoal. A premissa de Sua Majestade, ela é um pouco didática, porque ele é um jogo com uma linguagem fantasiosa e essencialmente infantil, porque ele é baseado numa obra que tem essa linguagem também, mas que tem uma temática bastante adulta, que é o Onde Vivem os Monstros, do Maurice Sendak. Livro esse que já virou filme também, então quem tiver interessado em procurar, eu acho que ele é da Warner, inclusive, ele é bem acessível. E algumas outras obras com a mesma pegada de promover reflexão, como é o caso de Undertale, também estão aí presentes. Ele é um jogo de relação. Ele é diferente dos outros jogos narrativos, porque os jogadores não vão necessariamente compor um grupo para viver a aventura juntos. Mas eles... 4 jogadores atuarão como monstros. Cada um tem a sua própria descrição emocional, inclusive. Um deles é triste, o outro é rabugento, um é egoísta e o outro é invejoso. E o quinto jogador é uma criança que, por algum acaso, cai nesse reino onde esses monstros vivem. Que era um reino onde não havia mais diversão, não havia mais esperança alguma de sobrevivência, mas que, graças à chegada dessa criança, os ânimos foram renovados. Então, como que depositando todas as suas esperanças nela, os monstros elegem a criança como a Sua Majestade, como o próprio livro propõe, e a partir daí começam a pedir que a Sua Majestade diga o que eles devem fazer. E sendo a criança uma figura impulsiva, que deseja cumprir, que sempre anseia para cumprir os seus desejos de modo imediato, suas decisões podem causar estranheza nos monstros ou discordância, e a partir dessas relações entre os monstros com a criança vai se desenhando uma história. E quando eu digo desenhando, é literalmente, porque o jogo usa uma folha de papel e canetas para que o cenário, o reino, seja desenhado à medida que a história vai avançando. Então, sempre que acontece algo novo na história, algo novo é desenhado no mapa ou destruído, enfim. A questão é que sobre a mesa esteja a história do reino contada a partir de um desenho infantil, tecnicamente. Entre outras mecânicas de relação que o jogo compõe. De bola. Voltando para a página inicial, eu te pergunto qual foi o nome do jogo que tu citaste ainda agora, a história que tu fizeste do hack? O Front Mission, tá logo ali, Front na... Mission tá aqui, Esse já aí estou mesmo. clicando ele, tá aqui para a galera ver, tá lá disponível para vocês já fazerem, inclusive o download é gratuito, como você mencionou. Isso, Pô, show de bola. tem a ficha dele, inclusive, para usar para impressão, e tem a ficha editável para jogar digital também. Tudo Show de incluído no bola. mesmo pacote. Show de Material bola. muito bom, muito bem feito. Não é porque eu escrevi o livro, eu tô falando das fichas. Não tô nem falando do livro, eu tô falando das fichas que ficaram lindas pra caralho. Inclusive, Júlio, um abraço e mais uma vez minha gratidão por você ter feito essas fichas para mim. Show de bola. Algum outro você gostaria de destacar aqui dessa lista de jogos que tem disponível? Olha, o Ser Vivo foi o jogo que eu falei do Game Jam do Vincent Baker. Ele tá lá embaixo, bem embaixo. A figura de um olho Tá ali, aqui. isso, esse mesmo. Binha Ele Live.
Isso. O Being Alive, ou Ser Vivo, ele é um jogo de cartilha. Ele é um jogo de uma página só, um panfleto dobrável. Ele foi criado por uma Game Jam para criar jogos PBTA, mas com um único movimento. Um movimento para o jogo todo. Tanto que é chamado de One Move Jam. E esse jogo eu fiz inspirado, na época estavam começando a conversar sobre robótica de modo mais amplo, influência de inteligência artificial e afins. E nessa mesma época tinha saído o jogo digital Detroit Become Human, do David Cage, que é sobre a relação entre androides e humanos, sendo que quase sempre essa relação é abusiva por parte dos humanos. Eles desprezavam os androides pelo fato de eles serem máquinas artificiais, mas ao mesmo tempo eles desenvolviam inteligência e se mobilizavam para lutar por seus próprios direitos. A questão do Being Alive é justamente essa. Alguns jogadores serão androides, alguns jogadores serão humanos, nessa relação desigual. Então ele é um futuro onde essa tecnologia é disponível, mas que os seres humanos são incrivelmente babacas em relação a essas máquinas, que possuem ciência. Eles sabem o que sentem, eles conseguem elaborar pensamentos complexos e tudo mais. Tanto é que nesse jogo, quem faz os movimentos são os robôs, são os androides e não os seres humanos. Porque o objetivo deles, o objetivo do jogo, é instigá-los à ação para começar uma revolução ou para seguir os seus protocolos que foram colocados pelos humanos em sua programação. Ele é um jogo de mobilização e de romper limites, sabe? Tipo, o Android sair da programação e tentar se libertar das amarras morais ou computacionais que estão gerindo eles. Show de bola. Pô, então galera, deixa eu mostrar aqui para vocês o que tem de restante, para vocês terem noção. Aqui na relação, seguindo de cima para baixo, tem o Hunt for the Colossus, o Sua Majestade, que a gente viu ainda agora, tem o Ventos Uivantes, tem o Celestial, tem o Maverick Hunters, tem o E é Front outro hack, Mission. é um Diga. hack de Mega Man X, esse daí. Ah, Então, quem é saudosista e jogou Mega Man X vai ter um hack aí próprio para isso. show. Tem o Front Mission, que a gente viu ainda agora. Tem o Post-Mortem. Tem Uhum, Caçada ao Colosso, segunda edição. Tem o sim. Insetopia, segunda edição. Por que Insetopia? Rapidinho. Insetopia, ele é um jogo que combina duas obras que chamam muito a minha atenção. A Metamorfose de Franz Kafka Aham. e o Ensaio sobre a Cegueira. Carai. Então, assim, o que aconteceria se a transformação de Gregor Samsa numa barata da Metamorfose fosse, na verdade, algo epidêmico e afetasse outras pessoas ao mundo? Então, o que Cara. acontece? Os personagens são insetos grandes que na noite passada eram humanos. E aí divide a relação entre eles, porque tudo que eles tinham em volta, relações com outras pessoas, se perde. Eles viraram monstros. Então o jogo ele é uma combinação de body horror com um terror social por conta disso, porque o mundo está dividido entre aqueles que viraram insetos e os que são humanos ainda e que têm medo dessas criaturas novas. Então, o nome é Insetopia porque essa é uma das opções que você pode optar no jogo. Se você é um inseto, um metamorfado, como é chamado no contexto do livro, você pode optar entre se aproximar dos humanos e tentar buscar sua cura, ou se unir a outros insetos e fundar a sua própria sociedade, a sua insetopia, a sua utopia de insetos. Tem muito da premissa, viu? Caracas, quando tu citaste Ensaio para a Cegueira, eu pá, peguei. Nossa, Em breve eu vou fazer uma campanha streamada desse jogo aí, em breve. Já fica show de o bola. convite prévio aí. Tá. Em seguida temos Hair Room, temos Dragon Race, temos Jornada da Coragem, The Right, o Rito e o último, Being Alive, Um Bang ou Alive. Ser Vivo. Então tá aí as opções de jogos que o Jairo coloca à disposição no seu itch.io dos jogos à la carte.
Uhum. Fica aqui o convite para vocês darem uma visitada, olharem, avaliarem a possibilidade de apoiar o Jairo dentro do trabalho que ele traz e também, se puderem, olhem outros produtores de jogos que tem no itch.io, como não tem só o Capacre, que é um puta game designer, mas tem outros também que rotacionam e formam essa comunidade que, poxa, fiquei muito feliz de saber que ela existe. Jairo, agora que a gente está indo para essa parte final, utilize esse espaço agora para dar uma mensagem para a galera que está assistindo sobre o trabalho que tu estás fazendo, o que, que eles podem esperar no futuro e alguma mensagem de motivação para quem quiser seguir os mesmos caminhos que você. Então, eu pretendo, eu pretendo em seguida continuar com a minha produção. Já tem coisa saindo do forno, de certa forma. Em breve vocês terão novidades também. Já fica novamente o convite para vocês acompanharem a minha trajetória. Mas, no geral, assim, produzir jogos para mim tem sido uma coisa muito gostosa de fazer. Eu estou fazendo há praticamente 10 anos já isso. Como, não vou dizer exatamente como um hobby, mas como um modo de me expressar. Então, da mesma forma que um autor se propõe a criar uma história que gostaria de compartilhar com outros, eu uso a linguagem dos jogos para compartilhar coisas minhas com todo mundo que lê também. Todo mundo faz um pouco disso, na verdade, quando produz algo, né? Então, coloca algo seu numa parte do jogo. Inclusive, quem fala muito isso é o meu querido Jorge Valpassos também, que é a questão do sangrar enquanto você escreve. Então, inevitavelmente vocês vão encontrar influências minhas ali. Caçada ao Colosso, ele é uma homenagem que eu fiz a um dos meus videogames favoritos da vida, que é Shadow of the Colossus. Ele reproduz a experiência de um herói caçando uma criatura abominável e absurda no mundo onde ele vive, sabe, de modo solitário e de modo confuso também, tanto que mecanicamente falando são 3 players para interpretar o mesmo papel. Post-Mortem, primeiro jogo que eu escrevi na minha vida, também inspirado em histórias como Ghost, do outro lado da vida e afins, que é um jogo sobre a narrativa de alguém que já faleceu para descobrir por que teve esse final trágico. Jornada da Coragem partiu de um momento de crise nervosa que eu tive na minha vida, e aí eu escrevendo e tal. E aí fica a minha primeira dica. Se você vai escrever alguma coisa, escreva sobre algo que seja seu e queira compartilhar com os outros, e principalmente escreva para si. Não escreva com o intuito de agradar público. Escreva como se fosse para você mesmo ler e você mesmo jogar, saca? Porque, no fim das contas, e aí vem a segunda dica, você tem que ter ciência de que você não vai escrever para todo mundo. Por mais que o teu jogo seja acessado, seja compartilhado em massa e o pessoal goste muito, você tem que entender que você não está escrevendo para massas, você está escrevendo para si próprio, para começar. Então, escreva algo que te agrade, algo que você gostaria de ver num jogo, gostaria de jogar, e principalmente não se limite a escrever, jogue. E eu não digo em questão de vou testar para fazer um protótipo desse jogo para lançar em seguida. Não, joga ele. Joga ele de modo despretensioso, joga ele reunindo os teus amigos, joga ele sempre que você puder. Porque quanto mais você jogar e mais você absorver, isso não só para os teus jogos, mas para qualquer jogo que você tiver contato, por mais diferentão, esquisito que ele seja, jogue, experimente, leia, abra sua cabeça para o que tem, porque a cena independente tem uns jogos muito bons, tem umas ideias muito incríveis, e a forma como elas funcionam em game é inacreditável. Tanto que tem muitos jogos que hoje são
são mainstream ou têm uma consideração maior em relação aos independentes, saíram dessa parte independente, saíram do nicho indie. Posso citar vários aqui: Fate, Sétimo Mar, Shadowrun. O próprio D&D foi um jogo indie antes de ser o D&D, porque ele era um hack de um outro jogo. Então, assim, experimente, se arrisque, tente criar, tente jogar, tente convidar pessoas com quem você se importe e cuja opinião seja relevante, e pau na máquina, gente. E, assim, se vocês tiverem ideias para compartilhar, joguem na comunidade, discutam, se tiver acesso. Acho que é isso, porque eu sou de uma época que a gente não, que eu não tive problemas em compartilhar com outras pessoas e eu não aprendi sozinho. Então, quanto mais você compartilhar, quanto mais tiver gente do teu lado para te auxiliar na produção, aproveita e se joga, se lança e o resto é história. Isso aí, tá aí o recado do Jairo, galera. É, a gente vai chegando agora ao final da entrevista. Se você ficou interessado em conhecer o Itch.io do Jairo ou entrar em contato com ele fora da Itch.io, por exemplo, vai ter disponível o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Vocês vão ter esses dois links para acessarem e procurarem ele da melhor maneira que vocês encontrarem. Mas façam contato. O importante é haver comunidade, relações que possam promover Isso coisas aí. muito bacanas entre aqueles que desejam criar jogos. Bom, Jairo, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito bacana, me trouxe à luz muita coisa que eu não conhecia, curti muito. E para finalizar, peço para que você, junto comigo, diga um até logo para a galera. Falou, pessoal, até a Valeu. próxima! Até a próxima. Obrigadão, Raga. Valeu demais.